E agora nós vamos tirar as dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre aposentadoria, revisão de aposentadoria, aposentadoria rural, enfim. Se você tem alguma dúvida, você não fica com ela. Manda aqui pro nosso WhatsApp, que é o 991222899, que a nossa super advogada previdenciária Carla Sanches está por aqui, responde tudinho. Boa tarde, Carla, tudo bem? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos lá então, que tem bastante pergunta. Inclusive, o pessoal às vezes manda as perguntas e fala: Patrícia, não fez minha pergunta. Calma que tem uma fila, tem uma filinha aqui, mas eu faço todas as perguntas que vocês vão mandando no nosso WhatsApp. Então, pode aproveitar, manda sua pergunta no nosso WhatsApp agora, tá bom? Que a produção vai me passando aqui e se eu não fizer hoje, na próxima vinda da Carla aqui, tenha certeza que ela será respondida. Meu pai trabalha como pedreiro há tempos e trabalhou em fazenda. Ele tem 62 anos. Ele pode se aposentar? Nesse caso, Patrícia, tem que ver se todo esse período que ele trabalhou nas fazendas e também como pedreiro está dando aí próximo dos 35 anos. Se não, infelizmente, ele só vai se aposentar com 65 anos de idade, quando tiver aí a idade e 15 anos de contribuição. Mas como ele já é um senhor e já tem muito aí de trabalho, é bem provável que ele já esteja fechando, sim. Tenho 25 anos de contribuição e vou fazer 51 anos agora no mês de novembro. Consigo encaminhar a aposentadoria? Sou viúva e recebo pensão. Consigo aposentar por tempo de empresa? A mulher, ela precisa ter no mínimo 30 anos de contribuição ou até um pouquinho mais em razão da reforma. Se ela tem 25 anos de contribuição, pode ser que ela tenha um tempo rural, né, Patrícia? Trabalhou lá com os pais, até uma certa idade. Então, dá para juntar esse período rural com o período de contribuição que ela tem, fechando assim o tempo necessário. O caso dela é um caso interessante que dá já para tentar fazer uma contagem, procurar um profissional, né, da área, para poder aí avaliar se ela já tem tempo. Tenho 60 anos. Contando contribuição mais rural, deu 38 anos. Me aposentei com um salário, mas precisei pagar uma quantia. É justo isso? É bem provável que talvez nesse caso, para ele completar 38 anos, né, para essa pessoa ter completado, ele teve que pagar algum débito do INSS. O que acontece? Muitas vezes tem muitas pessoas que contribuem, né, como MEI ou como contribuinte individual e pagam apenas 11% do valor do benefício. Para que a pessoa tenha direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição, essa contribuição tem que ser no mínimo 20%. Então, talvez para complementar dos 11 para os 20, ele tenha que ter pago esse débito. E daí a questão de salário mínimo infelizmente, aí tem que fazer a simulação para ver se está certo. Caso dele, se ele está aposentado recente, cabe sim uma revisão. Entendido. Meu tio completou 60 anos em junho. É amputado da perna direita desde os 16 anos. Tentou aposentar por invalidez e nunca conseguiu. Ele tem terra, porém sempre trabalhou na roça e consegue ajudar na colheita, mas sempre contrata alguém para plantar e colher na lavoura. Ele consegue se aposentar por idade? É bem provável que sim, só que é um caso bem peculiar, que nesse caso a gente orienta a entrar com o pedido com o advogado mesmo. Porque o fato dele estar contratando pessoas para ajudá-lo na colheita, né, e no plantio, justamente porque ele tem essa limitação, pode ser que o INSS entenda que ele é um grande produtor, que ele contrata pessoas. Então isso tem que ser muito bem explicado, muito bem fundamentado e tem que ter provas suficientes para comprovar que, de fato, ele só precisa dessa ajuda nestes momentos. Quem recebe auxílio, BPC, tem direito a 30% ou pode passar a aposentadoria, já que faz 25 anos que recebe por deficiente visual todo mês desde que nasceu? Nunca contribuiu. Tá um pouquinho confuso, né? Tá truncado aqui. Mas basicamente o BPC, que é o benefício previdenciário, né, para o deficiente, que a pessoa tem, me parece, um problema aí de visão, né? Ela não tem direito a adicional de 25%, que é o caso da pessoa que ajuda. Ela não vai ter direito ao 13º. Ela não tem direitos né, nos últimos tempos foi até ali concedido direito até financiamento, que até então essa pessoa não tinha direito. Então, quem recebe BPC tem várias restrições. Entendi. Tenho 54 anos de idade, sou mulher e 26 de contribuição. Já posso dar entrada na minha aposentadoria?
É o mesmo caso, mais ou menos parecido com a pessoa que perguntou anteriormente, né? 26 anos ainda não é suficiente. A mulher ela tem que ter no mínimo 30. A gente sempre parte dos 30 anos. Mas pode ser que ela tenha aí, né, tempo de contribuição da roça, algum período de atividade especial, né, Patrícia? Muitas vezes as pessoas trabalham aí em atividade insalubre, com muito ruído, ou expostas a agentes biológicos, então pode aumentar o tempo de contribuição. Quem é autista se aposenta ou é só benefício por algum tempo? Aí depende muito do nível, né, dessa doença, né? O autismo, a gente sabe que existem ali alguns graus, que até peço desculpas que cientificamente não se fala mais, né, de espectro, né? Mas, enfim, a pessoa ela precisa estar ali comprovar que há uma incapacidade. Havendo essa incapacidade, aí vai ter o benefício, seja ele auxílio-doença ou até um BPC. Mas tem que comprovar que, de fato, essa pessoa, infelizmente, não consegue trabalhar. Porque a gente sabe que tem pessoas que têm autismo, né, e estão, né, trabalham na sociedade normalmente. Então, precisa ver o grau aí dessa dificuldade que a pessoa tenha. Aposentei em dezembro de 2020, sou farmacêutica. Sempre contribuí pelo mínimo com autônoma. Agora recebo um salário mínimo como benefício. Posso pedir revisão? Não, porque ela mesma já respondeu, né? Ela contribuiu sempre pelo teto mínimo. Então, não tem como a gente ter contribuído pelo mínimo e receber mais que o mínimo. A não ser que seja um caso de, contribuir por um tempo com o mínimo, mas tem muitas contribuições acima do mínimo. Aí daria para fazer uma simulação. Mas se ela mesma já está dizendo que ela sempre contribuiu pelo teto mínimo ali da Previdência Social, a simulação ela não tem muito efeito. Ela vai ser mesmo, infelizmente, no mínimo. Sou homem, tenho 55 anos de idade e 30 de contribuição. Como que eu devo proceder para pedir a aposentadoria? Ele precisa fechar os 35, né, anos de contribuição. Ele tem 55 e 30 anos agora. Então, precisa ver quanto tempo, mais ou menos, ele tem lá na emenda em 2019. Mesma coisa. Pode ser que esse período pode ser completado com um período rural. Ele talvez tenha trabalhado em atividade insalubre, né, mecânico, metalúrgica. Isso sempre vai aumentar o tempo de contribuição. Então, sempre, quanto mais aumenta o tempo de contribuição, a forma como essa pessoa vai se aposentar é mais próxima. Tive um acidente de trabalho em 2020. Fiquei afastado por 60 dias. Até hoje não recebi esses dias que fiquei parado. Tenho direito a receber? É estranho, né? Se ele ficou afastado, houve aí, ele foi até o INSS, passou por uma perícia, foi concedido o benefício, alguma coisa aconteceu. Precisa ver exatamente por qual motivo ele não recebeu. Agora, se ele passou pela perícia do INSS, não foi aprovado, aí é um caso de entrar talvez na justiça, né, com esse pedido. Mas não sei se valeria a pena, talvez um recurso administrativo, né? Então tem que ver o porquê que ele não recebeu. Sou homem, estou afastado do trabalho por 1 ano. Dia 7 de novembro venceu. Estou inválido. Devo esperar me chamar? Qual que é o procedimento? Nesse caso, se é um auxílio-doença e ele recebeu até 7 de novembro, ele tem que marcar um pedido de prorrogação. Aí me preocupa um pouco, porque se ele disse que já venceu o dia 7 de novembro, a prorrogação ela tem que ser pedida 15 dias antes do término. Então, se passou essa data, infelizmente ele perdeu esse pedido de prorrogação. Vai ter que fazer um novo pedido de auxílio-doença. Então, o mais rápido possível, ligar no 135 ou até no aplicativo do meu INSS para ver se já consegue marcar uma nova perícia. É possível se aposentar por fibrose pulmonar? Se o salário é de 1.900 na carteira, qual o valor que eu vou receber? É uma ótima pergunta, porque a maioria das pessoas acha, né, que ela vai se aposentar, seja por invalidez ou seja por tempo de contribuição, com aquele salário da carteira. E isso não acontece. Patrícia, já é feita uma simulação, um cálculo, né, vai pegar todos os recolhimentos da base de cálculo dessa pessoa desde 94, vai fazer uma média salarial. Então, eu já posso de antemão falar que não vai ser isso que ele vai receber. Para saber quanto que ele vai receber, teria que fazer um cálculo de todas as contribuições. E com relação à doença, essa doença está o incapacitando? Ele tem documento médico de quem o acompanha dizendo que ele precisa ficar afastado? Se a resposta é sim, ele sim tem direito de procurar aí um auxílio ou até uma aposentadoria. Com quanto tempo a pessoa pode pedir revisão da aposentadoria? A revisão da aposentadoria ela só pode ser pedida dentro de 10 anos. Então, se a pessoa se aposentou lá em 2012... 2022 é o último ano dela fazer o pedido. Passou aí os 10 anos, não tem mais direito de fazer revisão, não tem mais direito de pedir para o INSS rever, acrescentar salários. Então, muito cuidado, só são 10 anos.
Tive Covid no ano passado, inclusive com várias complicações e sequelas. Tive trombose nas 2 pernas. Estou afastado pelo INSS há mais de 1 ano. Agora, na última perícia, o INSS afastou por mais 2 anos seguintes. Será que consigo me aposentar? Tenho 48 anos, sou mulher e antes de ficar doente, faltavam 15 anos para aposentar por contribuição. Nesse caso, né, me parece que é um caso que provavelmente o INSS, por ter dado mais 2 anos de auxílio para ela, né, de auxílio-doença, é bem provável que a próxima perícia, Patrícia, se ela não tivesse recuperado, vire aí uma aposentadoria por incapacidade permanente. Quem que resolve isso, né? Quem define? É o laudo, né? É o perito do INSS. A gente tem um exemplo, que a gente sempre gosta de dar esse exemplo do escritório. Tem um cliente nosso que há 10 anos recebe auxílio-doença. Até hoje não virou uma aposentadoria, mas não tem muito o que fazer. Né? O INSS vai dando de 2 em 2 anos, porque a gente sempre esclarece. Pode correr até o risco de essa pessoa estar insatisfeita e querer entrar na justiça para poder virar uma aposentadoria. E corre o risco de, talvez, na justiça, cortar, inclusive, aquilo que ela já recebe. Então, o interessante deu 2 anos, eu sei que é chato, né, ficar juntando toda a documentação médica, mas junta a documentação certinha e vai passando pelas perícias. Queria saber sobre o meu benefício que foi iniciado no começo do ano e foi negado. O que eu devo fazer? Eu sofri um acidente, quebrei o braço, vou ter que fazer outra cirurgia. O que faço? É um caso clássico de um processo que tem que ser levado para a justiça. Se essa pessoa ainda está incapaz, tem documentação médica, inclusive ele tem aí um encaminhamento para uma cirurgia, tem que fazer o pedido judicial. Procure um advogado, um profissional da área, ele vai propor essa ação, vai ser passado por uma perícia judicial, então tem que ser na justiça. Perfeito, Carla. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje no nosso programa e até uma próxima. Eu que agradeço. É isso aí. Se eu não fiz a sua pergunta hoje, calma, que a nossa super Isadora já está anotando todas as perguntas por lá e depois ela passa pra gente quando a Carla ou o Dr. André Benedetti vierem aqui no programa, eles respondem tudinho pra gente.